Então, boa tarde para todos, para todas que estão aqui. Deve ter colegas ainda chegando. Esse é um momento importante aqui para nós darmos continuidade a uma atividade que vem ocorrendo há um bom tempo lá no Programa de Pós-Graduação em Educação. Estamos muito felizes agora que esse programa está sendo feito junto com o Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. Já estamos aqui, acho que na terceira edição desse programa aqui nesse espaço. Agradecemos a acolhida e eu acho que é um momento também de aproximar os programas, aproximar mestrandos, doutorandos, iniciação científica e nós professores também entre nós aqui do corpo docente. Essa atividade ela está sendo transmitida online e também vai estar disponível depois no YouTube do Centro de Estudos Internacionais em Educação. Por isso, então, vamos ter a gravação. Temos hoje uma apresentação aqui da experiência de 3 colegas. A primeira que vai apresentar é Josilaine Antunes. Ela é doutoranda em Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui na Unicinos. Vai nos trazer alguma coisa em questão de 15, 20 minutos, Josilaine, é difícil, né? Sobre sua experiência em Coimbra, na Universidade de Coimbra, em Portugal. Temos a Grace Canheta, que não pode estar conosco aqui presencialmente. Ela vai estar online conosco e ela vai apresentar a sua experiência na Universidade de la República do Uruguai, a UDELAR, e uma experiência, creio que importante para nós aqui pela proximidade do Uruguai, Montevidéu e outras sedes da Universidade do Uruguai, pela possibilidade de intercâmbio nesse espaço. Temos conosco aqui o Fabrício Dias de Andrade, à minha esquerda. Ele é doutorando em Linguística e ele não vai apresentar uma experiência de mobilidade, mas ele vai refletir sobre mobilidade. Então, eu acho que temos uma integração muito interessante aqui de experiência vivida e de uma experiência também refletida por alguém que estudou a questão da mobilidade. Eu passo em seguida a palavra para a Josilaine. Pode ser? Pode ser. Então, boa tarde a todas e todos. Como já fui apresentada, então já vou começar uma reflexão. Na verdade, eu tentei trazer a minha experiência do doutorado sanduíche na Universidade de Coimbra, mas também trazendo uma reflexão, que eu estou chamando a experiência da deriva e a reconstrução do sujeito sente-pensante. Eu posso dizer que eu fui uma pessoa bastante privilegiada enquanto oportunidade de estar fazendo o sanduíche em Portugal. Como é que ocorreu? Eu fui com a minha família, meu companheiro e minha filha, então fui com toda a minha família, onde a minha filha teve a oportunidade de estar estudando numa escola pública em Coimbra, e o meu companheiro foi fazer também o doutoramento, o pós-doutorado na Universidade de Coimbra. Então, nós fomos sem bolsa, mas eu sou funcionária pública municipal e eu recebo 50% do meu município para poder estudar e também estou afastada por 2 anos para o doutoramento. Então, por isso que eu digo que, de certa forma, ao mesmo tempo que é um direito conquistado da categoria, também foi uma oportunidade privilegiada de estar com a família em Portugal. Na Universidade de Coimbra,
eu estava vinculada à Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e fui acolhida pelo professor Joaquim Luiz Medeiros Alcoforado. Nós também estávamos vinculados, digo nós, eu e o meu companheiro, porque o professor Joaquim foi que nos recebeu, ao Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, aqui chamado CES20. Eu vou tentar, em 20 minutos, trazer essa experiência, que não é uma tarefa muito fácil. Então, aqui a fachada da universidade, que ela é de 1290, e me chamou muito a atenção, porque eles trazem algumas categorias que são fundantes para a universidade, que é a investigação, a inovação, a internacionalização, o ensino, a empregabilidade, instalações e inclusão. São algumas categorias que eles chamam, que são o que dá sustentação para a universidade. Então, a universidade, ela iniciou em Lisboa, em 1290. Em 1587, ela foi transferida para Coimbra. Ela é uma das mais antigas universidades do mundo. Ela é uma universidade pública que tem um orçamento anual de 198 milhões de euros. E lá os estudantes pagam a chamada propina. Eles mantêm uma matrícula anual de aproximadamente 25 mil estudantes, e em 2018 registrou-se 5.220 calouros. Quando nós estávamos chegando em Coimbra, estavam iniciando, então, o ano letivo e, consequentemente, os Jogos Europeus. Então, todas as universidades da Europa estavam sendo acolhidas na Universidade de Coimbra. E tem mais de 100 nacionalidades, estudantes de 100 nacionalidades na universidade. Eu trouxe a foto do Centro de Estudos Sociais do Boaventura de Souza Santos. Embora eu estando vinculada ao CES20, eu participei também efetivamente do Centro de Estudos Sociais, que o Boaventura de Souza Santos é o grande idealizador. Então, talvez foi a grande participação minha foi no Centro do Boaventura. Professora, a hora que te faltar 5 minutinhos, o senhor me avisa. Tá? Então, aqui é um pouco da organização da universidade, tá? Que eu não vou entrar muito, mas só para dizer que ela tem 18 museus, um jardim botânico, inclusive eu morava do lado do jardim botânico, onde a gente fazia algumas das caminhadas, porque Coimbra, ou tu desce ou tu sobe. Então, como nós andávamos mais a pé, né, não tinha como. Então, assim, foi uma experiência bem bacana, porque aqui no Brasil a gente anda muito só dentro do carro, né, transporte público ou carro, e lá a gente andava muito a pé. Eles têm um estádio universitário e, em 2013, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. Aqui, então, é o Paço das Escolas, chamado, né, o Centro Histórico, que é de 1587. Que eu tive a oportunidade, né, então, de conhecer um pouquinho. E, em 2018, então, chega mais uma vivente neste paço. Nós recebemos uma carteirinha, que é essa que está ali na foto, dizendo que somos investigadoras na universidade vinculada ao CES20. Aqui só algumas imagens do Jardim Botânico. E o que eu proponho, então, nesta reflexão? Como nos ensina o Lévi-Strauss, as confissões acerca do que... eu proponho o que eu estou chamando de confissões, tá? Que o Lévi-Strauss vai dizer que essas confissões acerca do que vive, do que a gente observa, do que a gente ouve, do que a gente escreve em viagens, trabalho de campo, no cotidiano e no reencantamento da vida em seus múltiplos significados. Então, eu procurei, de forma muito breve, dividir essa reflexão em dois momentos. O primeiro momento, que eu estou chamando de sentido estrito senso,
que é o significado ontológico da experiência da deriva e da reconstrução desse sujeito sente-pensante, e, num segundo momento, no sentido lato sensu, que é o saber fazer, de onde sou e de onde eu estou. Então, no primeiro momento, eu busquei um pouco algumas leituras, saí de algumas leituras que eu vinha fazendo aqui no Brasil, e lá em Coimbra tive a oportunidade de conhecer outros autores, enfim, mas eu trago essa reflexão do Michel Louvi quando ele vai falar o que é esse sair da gaiola de aço. Tá? Ele vai dizer, então, que nós vivemos, como também demonstrou Max Weber, em um mundo que se tornou uma verdadeira gaiola de aço, ou seja, que é uma estrutura reificada e alienada que encerra os indivíduos na lei do sistema, como se fosse uma prisão. Né? E isso a gente pode transpor para as nossas instituições e a própria sociedade. E o que é esse sair da gaiola de aço? É esse afastamento do cotidiano, do nosso estilo de vida, do trabalho, para conhecer outras pessoas, outras culturas, universidades, outros lugares. Pode ser uma forma de sair dessa gaiola de aço. E romper, então, e suspender o cotidiano que se tornou extremamente necessário, saudável e pedagógico. Né? Então, Michel Louvi vai falar também, ele vai denominar isso do surrealismo, surrealista. E essa força do movimento surrealista, que o Michel vai falar, é um martelo encantado que vai nos permitir romper com essas grades, com essa gaiola de aço. E essa experiência da deriva, ela nos proporciona, então, um alegre passeio fora das pesadas coações do reino da razão instrumental, de uma forma lúdica e reverente. A deriva rompe com os princípios mais sacrossantos da modernidade capitalista, com as leis de ferro do utilitarismo e com as regras onipresentes, né, esse nome que eu nunca sei dizer, o professor que é alemão, acredito que sabe, eu nem me atrevo. Né? Então, isso é uma citação do Michel Louvi. E ela pode tornar-se, graças às virtudes mágicas de tal ato de ruptura, um passeio encantado no reino da liberdade. E aí eu trago aqui, não vou, evidentemente, cantar, né, a música O Acaso dos Titãs, que me parece que demonstra muito bem essa experiência da deriva. E a experiência da deriva, ela devolve, então, a face escondida da realidade, que é a nossa própria realidade. Então, aqui são algumas fotos, né, que a partir das caminhadas que a gente fazia, do famoso Rio Mondego, em Coimbra. Aqui, essa árvore magnífica é no Jardim Botânico. E aí, então, os seres humanos, ao contrário dos pássaros, eles voam com raízes. E parte dessas raízes estão nos conceitos que nós herdamos, na cultura que nos molda, que nos coloniza, que nos forma, deforma e transforma. Teve uma situação, eu falava com o Léo, daí eu dizia, Léo, o que eu devo falar? Né? O Léo, conte algumas coisas que foi interessante, que você, de repente, passou vergonha, né? Algo nesse sentido. E a minha filha, ela tem 14 anos, é uma adolescente, ela é bastante crítica. E ela chegou na escola, e a professora chegou no conteúdo da expansão, lá para eles, expansão. E ela aqui aprendeu o que é colonização. Então, ela teve um embate com a professora. Em certo momento, nós tivemos que ir lá conversar com a professora, porque a professora falava em expansão e a Maria Laura dizia, não, senhora professora, não é expansão, expansão é para vocês, para nós é colonização. Vocês nos colonizaram e roubaram todas as nossas riquezas. Ela dizia para a professora. Então, acho que foi uma situação que a gente teve lá conversar com a professora, enfim, né, que nos colocou, de certa forma, de saia justa. E o que essa experiência da deriva nos proporcionou? Eu vou falar nos porque nós estávamos em família. Né? Nos proporcionou essa experiência da paragem. Para eles, lá parada é paragem. Né? Adequada para indagações, nem sempre respondidas,
problematizar esse mundo do ser no mundo, as nossas relações, o meu estar sendo, o meu ser estando, o mundo, o meu habitar e viver, e estando na Europa e pensando como uma latino-americana, brasileira, catarinense, que eu não falei, né, mas eu sou de Lages, Santa Catarina, como diz meus colegas, um bairro aqui do Rio Grande do Sul. E, portanto, esse estar sendo e ser estando foi importante nessas reflexões que a gente vinha fazendo. Me proporcionou também problematizar que sentido existencial tem o viver neste meu tempo histórico. Quais são as minhas 1000 razões para viver? Para os europeus, o trabalho é a chave da organização da vida social. Numa determinada viagem que nós fazíamos, eu encontrei uma portuguesa casada com um sueco, é isso. E ela me falava que o europeu ele só sabe trabalhar. E aí ela disse assim, lá na nossa casa e aqui para a Europa é o pijama e o trabalho. Ou seja, trabalhar e dormir, trabalhar e dormir. Então, daí eu trouxe... desculpa, eu falava que era um sueco, um austríaco, na verdade, né? E essa lógica, então, capitalista, perverteu esse conceito de trabalho, reduzindo a esfera do homo econômicos na sociedade salarial, como que se cozinhar, plantar bromélias, regar flores, acompanhar uma filha ao longo de sua infância e adolescência, não fosse trabalho. Então, essas experiências das saídas, das viagens, também proporcionava muitas reflexões. Então, reunir-se, conversar, conviver. Quanto fazemos para além do nosso trabalho produtivo, que é gerador do suor, dos corpos e estresse de mentes? O que a experiência da deriva também proporcionou? Indagações e opções abertas. E o meu cotidiano? A rotina, que é um hóspede não convidado. Como é que a gente convive com ela? Como é que eu consigo, como consigo fazer sempre novo aquelas atividades repetidas? Então, algumas reflexões a gente sempre estava problematizando. O que a experiência também proporcionou? O meu projeto pessoal, social de vida, que eles são convergentes, são contraditórios, são antagônicos. Eu tenho lado, tomo posição. Qual minha opção diante da possibilidade de incorporar o movimento surrealista? Tomar o martelo encantado e a espada afiada para romper com a jaula que enclausura na sociedade mercadológica e a teia aritmética que sufoca a vida, como nos provoca o Lovi? E é uma opção aberta. Reconstruir-me como um sujeito sente-pensante, esse termo é um termo cunhado pelo Orlando Falsborda, que é um sociólogo colombiano, que ele vai dizer, né, que é um processo sociocultural que combina em tudo que faz razão, paixão, corpo e coração, pensar sentindo e sentir pensante. Não dá para dissociar o pensar e o sentir. Então, a gente faz uma revisão profunda da vida. E ritmo de trabalho com sentido sente-pensante. Estar vivo não é o contrário de estar morto, é cuidar e recriar a vida, algo que a gente faz juntos. E aí também, há muitas leituras no campo da economia solidária, que é a minha pesquisa, e retomar a ancestral concepção andina dos povos da montanha, do bem viver. O que é o bem viver? É viver com o suficiente. Conciliação, aí eu brincava, aqui a gente não sai de dentro do carro, e lá a gente andava muito, só a pé, né, praticamente. E aí nós compramos um Renegade. Daí o Renegade era um carrinho de supermercado, que a gente apelidou de Renegade, para ir ao supermercado, porque o mercado era longe, e aí então nós tínhamos que também nos adaptar às nossas condições de vida, né? Em síntese, então, a vida acadêmica, ela é, sim, uma jaula de ferro, quando nega nossa subjetividade e nos espreme contra a parede da racionalidade. Tá? O que não for da razão não vale.
Contudo, o cérebro precisa se emocionar para aprender. Então, diante destas e de outras inquietudes, eu abro alas para o movimento surrealista, tomar o martelo encantado e a espada afiada para romper com essa jaula de ferro, que enclausura, né? E a teia aritmética que sufoca a vida. Então, esse é o primeiro momento que a gente chama de, que eu estou chamando do estrito senso. Né? No meu campo de pesquisa, todo o tempo ainda, né? Sim, tem 7 minutos. Então tá. No meu campo de pesquisa da economia solidária, o que eu estudo, né? O meu objeto de pesquisa é se a economia solidária ela pode ser um instrumento de enfrentamento às violências de gênero, às violências, sobretudo, contra as mulheres. E lá, nós chegamos num momento em Portugal que aqui no Brasil estava em efervescência. E os portugueses, tive a oportunidade de estar por 2 momentos com o que vem a ser o ministro da Educação. E a gente conversava com o ministro da Educação estava extremamente preocupada com a situação política no Brasil. Até então, não havia ainda acontecido as eleições. E os portugueses, de modo geral, o governo português, estavam muito preocupados com o que poderia vir a acontecer no Brasil. Tá? E ele falava disso, dessa preocupação. Como eu venho do campo das relações de gênero, dos estudos feministas, dos estudos de gênero, lá eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina no campo dos estudos de gênero e algo que, isso depois na Europa, praticamente todos os países já têm a sua lei, né, do aborto, da legalização do aborto. Enquanto que aqui no Brasil a gente vem retrocedendo em muitos campos nessas áreas aí que a gente vê no campo de gênero, dos estudos feministas e do movimento feminista e de todo esse debate. Né? Então, num segundo momento, eu não vou falar, porque é muita coisa, mas assim, só para mostrar o que eu chamo no sentido lato sensu, saber fazer, muitas atividades... foi assim, momentos... E aqui eu trago alguma coisa, tá? Do que foi feito lá. Aqui, deixa eu voltar, foi aonde o Sistema Nacional, esse evento, foi aonde eu conheci o ministro da Educação. Enfim, não vou só para... também organizamos um livro, onde o meu orientador, o professor Telmo, nós temos um texto. Então, eu e mais 2 professores de Lages organizamos um livro, que agora, no mês de agosto, ele vai ser lançado. Tá? Aqui foi uma experiência bastante bacana, que eu fui convidada para fazer uma palestra numa cidade chamada Ancião, que é uma cidade vizinha a Coimbra, e era num domingo, com muita chuva, e eu pensei, vai dar meia dúzia de gato pingado, né? Mas já fui preparada psicologicamente, né? Digo, não vai dar ninguém. Mas fui eu, meu professor, e chegando lá, a surpresa é que o auditório estava lotado, num domingo chuvoso, para discutir a questão da violência contra a mulher. Tá? Inclusive, o prefeito da cidade, que não é esse nome, né? Mas, enfim, o prefeito da cidade também se fez presente, e eu tive a oportunidade, então, de fazer essa palestra, né, junto com mais 2 pessoas, em Ancião. Participei de eventos. Esse evento foi um evento muito marcante, que, a partir deste evento, nós voltamos para Lages e criamos um grupo de estudos sobre Marx. Nesse evento, eu me dei conta que eu achava que eu sabia alguma coisinha de Marx. Né? E lá eu me dei conta que eu não sei nada. Então, vindo de Portugal, nós estamos com um grupo de estudos estudando o materialismo histórico dialético. Que eu vou passar. Do professor Alcoforado, o que eu trago para dentro da minha tese? O conceito de desenvolvimento territorial de base local. Ele não discute economia solidária, mas ele discute esse conceito de desenvolvimento territorial de base local, que eu não vou... Tá?
que ele vai dizer que esse desenvolvimento ele tem que ser localizado, tem que ser integrado, endógeno, ecológico, equilibrado, social, cultural e participado, que é a participação, como eles falam participado, né? E esse desenvolvimento local, de base local, tendo como base a economia solidária, é o que orienta, então, que é orientada pelos princípios da propriedade coletiva dos meios de produção, a autogestão, a distribuição equitativa dos resultados do trabalho solidário, o cuidado com o meio ambiente, a responsabilidade com o seu entorno social, a valorização da diversidade étnica, racial, sexual, religiosa e de gênero. Então, é o conceito que eu trago do professor Alcoforado para contribuir na minha tese. Em suma, o doutorado sanduíche em Coimbra ele foi significativo para fazer a experiência da deriva, para a reconstrução do sujeito sente-pensante, para refletir a relevância da educação no desenvolvimento territorial de base local, tendo por base a economia solidária. E, assim, de modo muito rápido, né, acho que foi isso. Eu só queria, depois... Não sei se vai ser aberto, professor, para... Sim, vamos abrir depois. Então, tem algumas curiosidades que acho que depois a gente pode, enfim, trazer para vocês. Muito obrigado. Tentei ficar no horário, no tempo. Não, perfeito. Obrigado, Josilane. Vamos ver se conseguimos a conexão com a Grace. Temos uma notícia aqui, deixada pelo Diego, que tinha um alerta de ciclone em Montevidéu e, por isso, problema de conexão. Vamos ver se é possível. Está aí. Então, Grace, que bom que estejas conosco aqui. Obrigada. Bom, então, boa tarde a todos. Eu agradeço muito o convite. Agradeço muito ao PPG em Linguística Aplicada, ao convite da professora Kátia, doutora Kátia Fronza, que me disse bem a participar faz tempo já, e finalmente consegui um momento para dar um pouquinho do meu relato. Bom, eu já sou doutora em Linguística Aplicada desde o ano passado, e a experiência que eu vou relatar, ela aconteceu na metade do meu doutorado, que foi no ano de 2017. Bom, deixa eu ver se eu consigo ir passando o PowerPoint. Bom, enfim, em que consiste um período, um estágio sanduíche no exterior, né? A gente fica 4 meses como mínimo no exterior, e tem toda uma preparação anterior a ele, tem depois a instância e tem o preparativo para o retorno e depois os encaminhamentos após o retorno ao Brasil. Tá? Não sei, eu não consigo passar o PowerPoint, Diego, não sei se me ajuda. Aí tá. Bom, então, na época, no que eu me doutorei, foi em estudos sobre regionalização, ao princípio internacionalização do ensino superior, e depois me concentrando mais em regionalização, porque eu estava tratando com o intercâmbio virtual entre universidades do Mercosul, no Mercosul, então Uruguai, Argentina e Brasil. Bom, para ser um pouquinho mais fiel a essa, digamos, a esse campo de investigação que eu estava lidando, eu decidi fazer o meu sanduíche no Uruguai, onde eu tenho muitos vínculos, porque eu também tenho cidadania uruguaia. E então, bom, lancei uma nova, um pouquinho diferente. Não podia ter ido para a Europa, podia ter ido para qualquer outro lugar do mundo, mas eu quis então fazer essa experiência aqui na Universidade da República, que é uma universidade gratuita, pública e de mais de 100 anos, mais de 150 anos de existência. Bom, qual foi o desafio? Primeiro, entender as informações dos passos a dar para esse sanduíche. Porque quando você lê as normas, né, o edital e as normas que a CAPES envia, elas parecem que estão mais pensadas para quem vai mais longe, para quem vai para o exterior, para quem vai para um exterior mais longe. Por exemplo, quem vai para os Estados Unidos, quem vai para
Europa, Ásia, outro país que não está dentro do nosso contexto regional. Então, por isso que a minha primeira lâmina diz assim, sanduíche no Mercosul, né? No Mercosul. Porque eu não conseguia entender algumas coisas dos preparativos, tá? Por exemplo, o sanduíche, esse programa, ele praticamente, obrigatoriamente, te obriga a viajar de avião, por exemplo. Não havia uma possibilidade de uma viagem terrestre. Depois ele também te obriga a ter um passaporte, né? Você não pode viajar, e sabemos que dentro do Mercosul a gente pode viajar somente com uma cédula de identidade. E aí, como eu teria o controle, o carimbo de entrada e saída com a cédula de identidade? Porque dentro do Mercosul, dentro do bloco, há uma mobilidade, né, um direito de ir e vir, onde na alfândega, na fronteira, se você mostra o documento, a Polícia Federal confere se você não tem nada, sei, pendente no país de origem, não sei, não é alguém que está fugindo de alguma situação. E deixa você passar, não necessariamente faz o que aqui no Uruguai se diz aduana, ser aduana. E então, como comprovar, como mandar essas coisas? Bom, então não tinha resposta da CAPES, eu igual comprei as passagens por avião, comprei por uma agência de turismo, porque também era obrigatório comprar o seguro de saúde também da viagem, né? Bom, então fiz a compra dos aéreos, do seguro saúde, e vim com a cédula de identidade, porque até o momento eu não tinha passaporte. E a resposta, enfim, assim, saiu a resposta em janeiro, para em algum momento começar o trâmite. E depois eu esperei, acho que em uma semana já estava. Foi uma coisa um pouquinho corrida e um pouquinho rápida. Foi meio em cima da hora. Então não haveria tempo de eu tirar um passaporte. E quando eu também nem tinha pensado nessa possibilidade, não tinha passado pela minha cabeça isso. Bom, em resumo, eu não tive problemas, porque ao final a CAPES aceitou que eu apresentasse, que eu subisse em PDF na plataforma, no sistema de comunicação, né, de gestão da CAPES, a minha cédula uruguaia também, a brasileira e a uruguaia, que comprovam a minha dupla cidadania e a minha mobilidade, que eu estava dentro do Mercosul, né, além do cartão de embarque, da compra das passagens e tudo mais, o voucher que a agência de viagem me mandou. Se eu não tivesse a cédula uruguaia, eu aconselharia, então, quem quer vir ao Mercosul, igual vir com passaporte. Porque pelo menos aí o passaporte tem que ter um carimbo e guardar também o cartão da aduana, a declaração de aduana. Tá? Porque, e como ele tem uma mobilidade mais simples, mais fluida, é mais difícil a gente guardar todos os documentos que a CAPES quer. Tá? Bom, então passei um pouquinho de nervos aí quando a CAPES não aceitava, e eu escrevia, mas eu não tenho passaporte. Não, mas você tem que mandar a segunda página do passaporte, tá? Bom, afinal com a cédula eu resolvi. Mas é um alerta que eu deixo para quem quer vir ao Mercosul, que quer ir à Argentina, Uruguai, Chile, que veja como vai proceder com isso, né? Bom, passado isso, outro grande desafio de ter vindo para cá, para o Uruguai, é um contexto, um país bastante caro, um custo de vida bastante caro. Foi muito em cima da hora, eu vim com a minha filha, eu consegui alugar uma coisa temporária e depois outra coisa um pouquinho melhor, do apartamento pequeno um pouquinho melhor, mas se você não faz isso se tivesse mais antecedência, poderia ter sido mais fácil, né? Essa é uma. Bom, enfim, a escolha, mas bom, tirando isso, a experiência é maravilhosa, é linda, não é um lugar culturalmente muito diferente, embora sim tenha algumas coisas. E o mais interessante é a universidade em si, né? O que ela acrescentou para mim, o que eu não conhecia dela, que eu conheci. Bom, é uma universidade bem antiga, como você pode ver na foto, o edifício são edifícios bastante antigos, não se situam dentro de uma ideia de campus, como já costumamos ter no Brasil. As faculdades são edifícios, prédios que estão pela cidade, imersas na cidade, né? Uma coisa bem à parte.
Tem uma organização um pouquinho diferente, né? E aí também, deixa eu ver se eu consigo. Eu tô do celular e na rua, então tá um pouquinho complicado. O que também é um pouquinho diferente? Bom, a língua espanhola, ok. Acho que se você tem domínio do espanhol, tranquilamente pode seguir as aulas aqui e interagir aqui tranquilo. Mas os documentos, eu não estou conseguindo ver o slide. Bom, os documentos são um pouquinho diferentes na universidade. Eu cheguei na universidade, eu vim aqui também porque eu tinha escolhido o co-orientador daqui, a doutora Beatriz Gabbiani, que estava para se aposentar, então eu não sei se ela vai estar disponível futuramente, mas ela é uma pessoa que ela fez muito para a linguística aplicada aqui do país, do Uruguai. E eu precisava, para minha parte metodológica da tese, a pragmática socio-interacionista, né? Então, ela era uma pessoa que tinha já artigos sobre com essa fundamentação teórica, né, da Cátedra de Estocolmo, da Diana Bravo, que era mais sobre normas de cortesia do espanhol e de interações no espanhol, e também meus dados meus sujeitos de pesquisa eram professora de espanhol em um âmbito de Mercosul, então meus dados eram no idioma espanhol, na língua espanhola, então eu precisava de uma fundamentação teórica para isso. Bom, então a primeira motivação que me levou a escolher o lugar foi a orientadora, foi a professora, a doutora Beatriz Gabbiani. É uma pessoa muito simpática, muito acolhedora, me recebeu muito bem. Eu cheguei, a universidade fica, como eu disse, ela é expandida, e você vai diretamente à faculdade que interessa, e a faculdade de linguística aqui, na verdade, tanto a unidade de pós-graduação de linguística está dentro da faculdade de humanidades, porque linguística e letras aqui é considerado como humanidades, ciências humanas. Bom, então, ela me recebeu bem, eu cheguei, eu já tive no primeiro momento uma carteirinha também, como colega, acesso à biblioteca, né, para ser como aluna, né, poder transitar pelas atividades acadêmicas e poder acessar o material. Também tive de cara já uma senha e usuário para o ambiente virtual, para o Moodle virtual da universidade, porque muita bibliografia, como eles tentam fazer muitas disciplinas semipresenciais, muita bibliografia estava no ambiente, né, no ambiente virtual, em PDF, coisa e tal. Enfim, então eu precisava disso também. Eu não tive nenhuma dificuldade, a universidade facilitou muita coisa, muita coisa. De fato, há muitos brasileiros que estudam aqui, estudam na universidade, estudam. Bom, o espanhol tranquilo, o que pega um pouquinho é se acostumar com o vocabulário que é um pouquinho diferente, né? Você saber que beberia é a secretaria, que qualquer papel que você precisa, um atestado de escolaridade é uma constância e esse tipo de coisa assim. Tá. Familiarizado com essas coisas, corre tudo tranquilo. Depois da depois da chegada, de estar organizada, também vim com a minha filha, também está sentada no lugar. Aí vem a parte de trabalhar com o orientador. Nós tínhamos reuniões toda semana. Eu assistia também as orientações que ela tinha com outros orientandos dela. Eu também observei aulas e estagiei, observei, fiz um período de observação e também dei algumas aulas na maestria e também num curso de graduação que eles têm em linguística aplicada. E trabalhei com um professor, o Dr. Herman Canali, que também é excelente. E foi muito interessante. Uma aula muito interessante, era uma aula multicultural, alunos de várias nacionalidades. Então foi interessante, muito enriquecedor. E o que eles mais gostavam de saber, assim, de me ouvir, era falar sobre a cultura acadêmica brasileira e sobre o meu tema de pesquisa e o andamento da pesquisa e essas coisas assim, que eles se interessavam muito. Bom, ok, daí correu tudo tranquilo.
Eu não consigo ver, eu estou no celular e não consigo ver com claridade, com clareza meus slides, ele é muito pequeno. Não sei bem onde estou. Parar um pouquinho. Bom, então, passado isso, o período de estágio bastante bacana. Você conversa com o professor titular da turma, planejamos juntos, aprendemos juntos. Ele gostou tanto de algumas leituras que eu propus, inclusive em português, e ele disse que para o próximo período letivo, o próximo semestre, ele ia manter as leituras em português que eu tinha sugerido também no programa, na nova ementa, para a nova turma do semestre seguinte, né? Então, e eu também li as coisas deles. Então, foi uma experiência muito interessante. Bom, que frutos deu digamos, esse sanduíche? Nós elaboramos textos, eu e a minha co-orientadora, no caso a professora Beatriz Gaviani. A bibliografia em si mesmo, ou seja, eu fui muito mais, não só pela proximidade do lugar e pela familiaridade com o contexto, né, com Montevidéu, Uruguai, Universidade da República, mas pelo teórico mesmo, que era o que aqui na Unicinos você não teria no momento, para dados no espanhol. E isso cumpriu bem a sua missão, né? Então, a professora Beatriz, ela continuou me acompanhando, mesmo após o fim do sanduíche. Ela continuou avaliando, lendo, avaliando a minha dissertação, a minha tese, na verdade, a minha tese, e continuamos batendo papo pelo Skype, discutindo o teórico em si. É uma universidade interessante que eu recomendo, principalmente para quem vai fazer algo na área de leitura e cognição, que é o mais forte deles. Eles têm um departamento de linguística e psicologia muito forte. E no interacionismo, mais ou menos, depende bem, na verdade, do que você vai pesquisar e se tem orientador para isso, né? Mas, em geral, os professores aqui são bem, se acolher bem. Também conheci o Centro de Línguas Estrangeiras da universidade, também dei uma sala de espanhol para estrangeiros ali, para conhecer mais outros cursos, que expectativas tinham os alunos que vinham à universidade, que eram estrangeiros de vários lugares do mundo. Enfim, eu posso dizer que eu fiz bastante coisas aqui que eu gostei muito. Bom, e aí tem os preparativos para a volta, porque o tempo passa voando mesmo. Os 4 meses parece que não dá tempo para fazer muita coisa. Quando você está planejando, está começando, daqui a pouco já são 2 meses, 2 meses e meio, já está na hora de voltar. Então, aí vem os preparativos. Bom, tem que me desfazer do lugar que eu estou alugando, eu tenho que começar a fazer a mala, trazer uns doces de leite, eu pensei, e, enfim, separar tudo que tem que mandar subir depois para CAPES na plataforma, que continuam pedindo mais coisas, o cartão de embarque, as passagens que você foi e voltou, e que depois você ficou o período obrigatório no Brasil, sem sair, 4 meses, enfim, atestados de movimentos migratórios, e toda a mesma coisa, currículo Lattes e tudo mais, e também a cobrança de que você tem que terminar, tem que defender no prazo estipulado, e mais quando você é bolsista da CAPES. Isso é fundamental. Enfim, mas eu posso dizer mais da minha instância, que foi isso. É, eu gostei muito de ter feito, né? Poderia ter ido para outros lugares, poderia ter ido. Fiquei com vontade de fazer muitos outros sanduíches na vida, mas este no momento serviu. E como minha pesquisa era regionalismo, era Mercosul, eu precisava estar imersa num lugar onde tinha muito esse sentimento e essa identidade regional. Enfim, bom, eu me sinto um pouco atrapalhada porque eu não consigo ver o meu PowerPoint. Eu não consigo ver onde está. Mas, enfim, da minha parte seria isso. A experiência em si vale a pena. Eu deixo aí meu contato, meu e-mail, se alguém quer escrever alguma dúvida, perguntar algo mais sobre como se faz para estudar na Universidade da República.
e que outras coisas pedem, como é a vida cultural ali, como é a vida acadêmica. Enfim, mas está aí. Então, muito obrigado, Grace. Eu creio que é muito importante essa experiência também no país vizinho, né? Quase sempre internacionalização se entende para a Europa, Estados Unidos, Ásia, mas aqui é a internacionalização e, como a Grace falou também, a regionalização de que se fala bastante hoje, né? E da qual nós precisamos aqui. Temos agora a participação aqui do Fabrício, que vai fazer uma análise de mobilidade acadêmica. Né, Fabrício? Eu acho que é uma combinação aqui da prática e também de uma reflexão. Isso. Boa tarde, então. Eu sou o Fabrício, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e trago para vocês hoje a convite da professora doutora Kátia, nossa coordenadora do PPG, a minha dissertação de mestrado, que girou em torno de uma análise de um programa de mobilidade acadêmica, no qual foi intitulada, então, a dissertação Estudar o Espanhol e ir para a Argentina me tornou um brasileiro mais latino-americano. Lições propiciadas por um programa de mobilidade acadêmica, de formação de professores de português e espanhol. Então, aqui a gente fala de formação de professores, que é uma das minhas áreas de interesse, também no doutorado agora. A minha orientadora e também ainda orientadora do doutorado, apesar de estar olhando numa outra perspectiva agora, é a professora doutora Doroteia Frankersch, diretora de pesquisa e pós-graduação da universidade também. Então, de onde surgiu o contexto da minha pesquisa, tá? Eu costumo dizer e a brincar em relação a esse programa que eu fui um quase participante do programa e não pude ir por motivos em que o edital mudou na data em que eu iria me candidatar, né? Então, muito querendo participar desse programa, porque eu sou formado e tenho formação em habilitação português e espanhol, eu fiquei muito inquieto com aquela impossibilidade de ir, né, cair fora dos quesitos da CAPES na época, e eu queria participar, vendo colegas meus irem, né, participar desse programa de mobilidade, e vendo também os colegas argentinos vindo ao Brasil e aprendendo também muitas coisas, né, em relação à língua e às questões culturais. E aí, então, da minha inquietação, depois do meu término do meu trabalho de conclusão de curso, eu, então, ingressei no mestrado e fui analisar esse programa que acontecia, então, entre a Universidade da Unicinos, aqui a nossa universidade, e a Universidade Nacional de Cuyo, da cidade de Mendoza, Argentina. Para falar um pouquinho sobre esse programa de parcerias universitárias do Mercosul, não é o mesmo que a Grace participou, a Grace também é orientanda da Doroteia. É um programa de parceria, então, de formação de professores de português e espanhol entre os países, né, entre Brasil e Argentina. Foram 5 universidades brasileiras e 5 universidades argentinas também participando, né? Então, o trabalho também aconteceu, né, esse programa de mobilidade também aconteceu em outras regiões do Brasil e em outras regiões também da Argentina. Vou falar, então, sobre o que me cabe, que é da Unicinos e da Uncujo, então, de Mendoza. Qual foi o objetivo geral da pesquisa, então, né? E vendo as colegas falarem agora, principalmente a colega ali que falou da aprendizagem do saber fazer, né? E a experiência da Grace também, eu vejo que foi muito gratificante, hoje é gratificante escutá-las e também analisar esses participantes que foram no programa de intercâmbio, né? Foi, então, analisar as aprendizagens que os participantes do programa de mobilidade, né, disseram terem sido propiciadas ao longo do processo em que participaram, e entender também de que forma essas aprendizagens puderam, né, contribuir para a identidade pessoal também e profissional deles, né? Todos eles, tanto os brasileiros quanto os argentinos, eram futuros professores e hoje já são professores, né, tanto de língua portuguesa quanto de língua espanhola no âmbito do Mercosul, tá? Teoricamente falando, então, né, o que me deu base para pensar um pouquinho nessa internacionalização é as questões da regionalização. Então, também como a Grace, né, a gente vem entendendo o Mercosul não como sendo internacional,
mas sim como regional, né? É uma internacionalização regional. Então, nos amparamos, né, teoricamente, na questão da regionalização e não da internacionalização propriamente dita, e dos programas de parcerias universitárias pelo Mercosul também. Não é só esse que existe, né? Tem alguns outros também existentes. Esse da Grace é um outro, por exemplo, né? Falando um pouquinho, então, sobre os caminhos das línguas estrangeiras do Mercosul, né? E também sobre identidade de professor, identidade de aluno, e das comunidades de práticas, né, que são criadas onde nós estamos, né? Aqui, por exemplo, nós estamos numa comunidade de práticas, colegas que foram, vivenciaram outras comunidades de práticas, né, a partir da teoria de Wenger, então. Então, eu uso a teoria social, usei a teoria social da aprendizagem proposta por Wenger, né, Etienne Wenger, como base, então, de análise teórica daquilo que eu encontrei nos meus dados, né, que foram, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais foram. Então, o que o Wenger fala em relação à aprendizagem, né? Ele entende a aprendizagem a partir de 4 vieses, que é a aprendizagem como comunidade, né, que tem uma questão da filiação, a partir do momento em que o sujeito se afilia ao local onde ele está. Ele entende também a aprendizagem como significado, né, a experiência que esse sujeito vai ter no seu país, né, ou no país que vai experienciar. A aprendizagem como identidade, né, no que se transforma. É impossível nós não irmos e não nos transformarmos. Eu não fui e me transformei ao analisar essa dissertação, né, analisar esse programa. E a aprendizagem também como prática, né, a aprendizagem do como saber fazer, que é o que o colega muito bem comentou ali, né, o que pratico, né, e como eu faço, e o que eu faço fora da minha IES de origem, né, numa outra IES estrangeira. Então, o que foi usado como metodologia, né, de instrumento de geração? Esse programa de intercâmbio que eu trago para vocês, ele teve uma duração de 4 anos, e infelizmente, em 2016, ele foi cortado pelo governo, né, assim como tantos outros programas de internacionalização, principalmente do âmbito do Mercosul, né? E, ao longo dessa imersão, nós geramos, então, diários de viagem. Então, os alunos, né, que estavam em imersão, tanto os brasileiros quanto os argentinos, respondiam semanalmente ou quinzenalmente algumas perguntas sobre as aprendizagens que eles tiveram ao longo daquele percurso. Algumas entrevistas, então, semi-estruturadas com esses participantes. Eu estava aqui no Brasil sempre, então, os argentinos quando aqui estavam e quando os brasileiros quando voltavam da experiência. E também, um ano depois dessa imersão, desse grupo analisado, eu realizei grupos focais, né? Então, eu também tive uma pequena experiência no exterior, onde eu fui, então, a Mendoza, né, visitar e verificar o que esses participantes que estiveram no Brasil estavam fazendo e de que forma a aprendizagem que eles tiveram aqui na Unicinos contribuiu, né, para o processo de formação docente deles, né. O campo de investigação inteiro, então, do programa inteiro da internacionalização, né, englobou 28 alunos participantes, 17 brasileiros e 11 argentinos, né. Para fim de análise, né, foram analisados apenas 4, senão eu ia, né, o trabalho se tornaria bastante extenso. Ele já se tornou extenso a partir esses quatro participantes, né, 2 argentinos e 2 brasileiros. Todos eles participaram das 3 gerações, os 3 métodos, né, de geração de dados. E, na verdade, eles foram escolhidos por participar, é a última turma, na verdade, que participou desse projeto de intercâmbio, que foi onde surgiu a ideia, então, de analisar e trazer respostas, na verdade, tanto para o Mercosul quanto para o próprio programa de internacionalização, né? Já estava com a data prevista de término, né? Nós sabíamos que era o último grupo, e nós achamos relevante, então, mostrar a importância da internacionalização, a importância desses programas, né, para a formação, no caso, de professores aqui. Análise de discussão de dados, né? Foram muitos dados gerados, muitos mesmos. Eu tive 28 entrevistas, 28, né? Enfim, tive muita informação. E trabalhamos, então, em cima de 4 tópicos que mais apareceram nesses discursos, né, pelos participantes, no qual nós chamamos, então, de o reconhecimento de si do outro através do processo de integração regional, o intercâmbio como possibilitador de novas integrações e aprendizagens linguístico-culturais,
Semelhanças e diferenças entre os sistemas de ensino, que também foi uma latente, né, que a Grace também fala, e a colega provavelmente também traz experiências em relação a essas diferenças, e alguns desafios e perspectivas, então, dos processos de regionalização do ensino superior. Sobre o reconhecimento de si e do outro através do processo de integração. Estamos falando de 2 países vizinhos, né, com muitas semelhanças, e que, de fato, muitas vezes olham o outro de forma diferente, né, sendo o outro tão próximo. Então, os participantes muitas vezes se reconheceram no outro ao longo da imersão no país estrangeiro, como traços culturais, né, posturas semelhantes, algumas relações culturais. Eles se sentiam pertencidos também, eles identificaram que o outro participante também tinha o sentido de pertencimento à sua região, né? O gaúcho, né, muito forte, o mendocino também muito forte na sua cultura, né, com a sua tradição argentina. O estudo, então, apontou que os participantes possuíam uma imagem do outro diferente da que encontraram ao longo da imersão, e o efeito da imersão pôde desconstruir algumas percepções que os brasileiros tinham em relação aos argentinos e os argentinos também tinham em relação aos brasileiros, né? Relacionando, então, o que vem com a minha base teórica, que, né, no caso que eu utilizei para sustentar, né, a gente pode construir, então, uma imagem bastante boa das comunidades de prática e a que pertencemos agora, daquelas que pertencíamos no passado e daquelas que gostaríamos de pertencer no futuro. E o Hall diz que essas experiências possibilitam a criação de novas identidades. Não vejo, como digo para vocês, eu analisando esse programa, eu criei uma nova identidade quanto professor e também uma nova identidade em relação aos argentinos. E as minhas colegas que participaram desses programas, com certeza também se modificaram e vieram novas, né, trouxeram novas identidades. Eles romperam, então, ao longo, né, do discurso, a gente notou que eles romperam os modelos de estereótipos que eles tinham, né, pré-definidos sobre o país de origem, sobre algum perfil do outro, do exemplo, né, os brasileiros falando que lá fora eles têm a visão de que o brasileiro é mulato, negro, superficialidades da cultura, né, baiana e carioca, no exemplo do funk e da vida boa, né. Também fala da questão com o gran finale, né, no sentido de que eles têm a imagem, os argentinos, de que os brasileiros apenas bailam e sambam. Essa é a nossa questão cultural. E como eles vinham aqui para o Brasil, então, na região sulina, né, com uma cultura completamente diferente, então eles ficavam um pouco perplexos em relação a não encontrar essa questão do funk muito forte, não encontrar essa questão do carnaval, né, na verdade, eles se depararam com uma cultura muito próxima deles, que é uma cultura gaúcha mesmo, né? O tempo de imersão, então, possibilitou com que os participantes estreitassem os laços com o outro, a partir da renegociação de significados, a contar daquilo com que imaginavam, né, dos estereótipos, com aquilo que puderam presenciar, né, que foram as vivências. E aí a gente relacionou isso, né, eu acabei relacionando isso como uma aprendizagem, como uma experiência, né? A reflexão que os participantes fizeram sobre a imersão evidenciou que, além do reconhecimento do outro e sobre o outro, eles puderam reconstruir sua própria identidade nacional e também se reconhecer como parte de uma grande comunidade latino-americana. Os argentinos, a cultura argentina, ela é muito próxima à cultura gaúcha, né? E muitas vezes eles tinham a imagem do exterior do Brasil como uma cultura mais voltada para a região centro-oeste, né, da questão do samba mesmo, do funk, enfim. E aí eles acabaram nessa questão de aproximação. O segundo tópico, então, que apareceu muito nessa relação, e também fomos ouvidos na fala das colegas que apresentaram agora há pouco, foram algumas aprendizagens culturais, né, em relação às características geográficas. A Grace agora está no Uruguai, com possibilidade ali de ventos fortes, etc. Então, os brasileiros muito se assustavam em relação aos terremotos, os ventos onda, né, e as chuvas constantes, aqui no Brasil, para os argentinos, para os mendocinos, né? Então, a questão geográfica foi muito assustadora em relação a... os argentinos relatavam que aqui chovia muito, eles tinham que vir para a universidade quase toda semana, passaram o inverno aqui quase toda semana, todos os dias com chuva, né? E coisa que não era da região deles. A integração também com outros cidadãos de outros países, né? Então, eles aqui na universidade, tanto os argentinos aqui quanto os brasileiros lá, eles tinham contato com outros falantes também. Os argentinos aqui encontraram brasileiros falando português, encontraram
outras comunidades que falam português, que pertencem, outros intercambistas falantes de língua portuguesa, né, de países africanos, por exemplo, aqui. E os argentinos e os brasileiros que foram lá não encontraram apenas argentinos. A Universidade de Mendoza é uma universidade que recebe intercambistas do mundo inteiro, então acabaram se deparando com peruanos, com espanhóis, né, com chilenos, uma grande variedade também que acabou possibilitando a outras aprendizagens em relação a propriamente do idioma, né. Então, foi em relação às aprendizagens linguísticas, né? Isso acabou fazendo com que eles pudessem ter novos contatos, conhecimentos de várias variedades linguísticas, sotaques dos diferentes falantes do idioma, né? Eles até relatam muitas vezes que viviam em casas com falantes do mesmo idioma, mas de lugares diferentes e que em muitos momentos eles mesmos não se conheciam. E isso nos leva a pensar, muitas vezes, que nós, professores de línguas estrangeiras, achamos que nós somos obrigados a saber tudo e a saber todas as pronunciações possíveis dos idiomas, né? Sendo que, muitas vezes, nem os próprios falantes do idioma como língua materna reconhecem a variedade linguística dos outros, né? As interações e aprendizagens, então, linguístico-culturais vivenciadas pelos participantes propuseram possibilidades de ressignificação de suas identidades enquanto futuros professores e indivíduos pertencentes ao bloco do Mercosul, resultando na construção de laços afetivos de transformação e aproximação e pertencimento às novas comunidades em que vivenciaram, né? Então, ou seja, eles foram transformados também em relação à questão linguística, né? E essa questão de formação também, quanto professores de línguas no contexto aqui a qual pertence. A questão 3 também foi muito latente, assim, eu acho que uma das questões mais latentes é a questão das semelhanças e diferenças dos sistemas de ensino, né? Muitos deles relataram, então, a questão da avaliação de forma diferente, a questão da estrutura, né, curricular diferentemente, a questão do processo de aprendizagem, de que forma as aulas aconteciam metodologicamente entre as universidades, né, as metodologias adotadas pelos professores, né. Então, em relação à metodologia, né, a IES brasileiros, os argentinos relataram que as aulas eram mais dinâmicas, com o uso de ferramentas tecnológicas, e os argentinos diziam, e os brasileiros diziam que as aulas argentinas eram apenas expositivas e conservadoras, ou seja, o professor chegava e dava aula e eles sentavam e anotavam. No final do semestre, eles tinham uma banca avaliadora, eles não tinham prova escrita, e sim era uma prova de domínio de conteúdo, né? Então, tudo que eles anotavam, eles preparavam para uma espécie de banca da disciplina, né? No qual eles estudavam para aquilo ali, para apresentar o que eles sabiam em relação a alguns tópicos que eram sorteados na hora. Em relação à avaliação, os argentinos notaram que a Universidade Brasileira levava em conta o processo de aprendizagem aqui na nossa universidade, né, o grau A, o grau B, né, os trabalhos no processo ao longo do semestre, né, e na IES Argentina, então, essa avaliação apenas no final, com essa grande banca que era o grande karma dos brasileiros. Muitos brasileiros até não queriam participar, não queriam ir com medo de chegar e não render, né, utilizando o verbo render que eles usam, não render nesse final, né? Algumas reprovações dos brasileiros em relação às disciplinas tiveram, porque não conseguiram, pela questão do nervosismo, ou não de domínio do conteúdo de fato, porque a metodologia de fato mudava, né? Era uma questão de uma decoreba, né? De fato, de estar indo todas as aulas, mas tinham que, no final, em um dia, comprovar tudo aquilo que tiveram aprendido, ao longo do semestre. A estrutura também das universidades, né, a gente leva em consideração. A IES brasileira é uma universidade, então, privada, né, e a IES argentina pública, com todos os percalços de IES de universidade pública, né, com falta de recursos tecnológicos, com falta de estrutura, né, com toda essa questão também, que isso é muito relativo e também contribui, né, para essas avaliações em relação àquilo que eles apontaram. E, então, o processo de aprendizagem, então, que a IES brasileira leva, né, em consideração o processo como uma construção de aprendizagem, e na Argentina o modelo ainda é dito tradicional. Os vínculos criados pelo programa e os dados gerados a partir dele permitem reflexões acerca de como e a partir de qual concepções as instituições entendem e formalizam seu ensino, né? A partir dos discursos participantes, as instituições podem aprender a construir juntas modelos educacionais contemporâneos que atendam às demandas dos jovens estudantes, e tais modelos poderiam contribuir para estreitar os laços entre os países do Mercosul, e principalmente para a efetivação dos objetivos do programa, que era a questão da dupla titulação, né? Então, em muitos momentos, a gente acaba se questionando, e isso é uma questão ainda latente, né? De que fato a gente vai conseguir aproximar currículos
que era a ideia do programa, né? Fazer essa possibilidade de fato, de um currículo, um duplo currículo, né? Sendo que esses relatos dos estudantes, essa participação dos estudantes demonstram claramente a grande diferença entre as universidades, né, que participavam, que estavam inscritas no programa. Desafios, então, e perspectivas do processo de regionalização, né, o quarto tópico. A importância do entendimento dos participantes do que vem a ser um projeto de mobilidade acadêmica, né? Em muitos momentos a gente encontrou a falta de conscientização dos participantes, principalmente pelo uso do dinheiro público, né? Falo isso porque a grande diferença das bolsas era algo imenso. A gente vê pela quantidade de participantes, foram 17 brasileiros e apenas 11 argentinos vieram. Os argentinos recebiam ajuda aqui no Rio Grande do Sul, por nossa parte, por parte dos alunos. Eles tinham uma bolsa de R$ 750 por mês, para viver, para se manter, né, para se deslocar, para pagar moradia. Os brasileiros recebiam $890 na Argentina, convertido isso em peso. Eles recebiam muito mais do que alguns professores da universidade de lá, né? Então, a diferença muito grande, muito latente em relação à bolsa, né, de um mesmo programa, né, fez com que houvessem várias divergências, né? E uma delas, principalmente, essa questão de que os argentinos muitas vezes não queriam vir se já não tinham algum recurso, ou ajuda de lá, ou ajuda daqui, né? E muitas vezes nós aqui tivemos que mobilizá-los e ajudá-los, muitas vezes, a se manter, né? R$ 750 não se vive, né? As desigualdades econômicas entre os países, então, isso foi bastante perceptível, né? E o reconhecimento dos créditos por parte das instituições envolvidas. Embora isso tenha sido, e aparece no edital apareceu no edital do programa de mobilidade, nem todas as disciplinas cursadas pelos argentinos aqui no Brasil foram validadas pela Universidade Argentina. Porque, em muitos momentos, e até a própria coordenação argentina, que também foi uma das entrevistadas, né, das gerações dos dados, elas demonstravam, de fato, um certo descrédito, uma certa descredibilidade em relação ao sistema educativo brasileiro, devido a esse entendimento, né, da aprendizagem como um processo, e não como algo final, algo como renda a um produto final, né? Então, há relatos, né, ao longo dos dados em que os estudantes argentinos, principalmente no grupo focal, quando eu fui à Argentina, em que eles relatam, então, que nem todas as disciplinas que eles cursaram aqui na universidade valeram 100% e algumas nem foram validadas. Eles tiveram que chegar na IES Argentina de novo e cursá-las, né? Então, a gente leva a pensar de novo o que, de fato, essa mobilidade acadêmica e essa dupla titulação nos faz pensar, né, em relação a duas universidades que se dispõem a participar de um programa de mobilidade, mas que, de fato, não se unem em parcerias e nenhuma valida o trabalho da outra em relação ao processo de aprendizagem, né? É necessário repensar, então, nas orientações e esclarecimentos para os futuros participantes de programas de mobilidade estudantil, né, que venham a surgir ainda. Nós temos o percurso do espanhol no Brasil ainda muito, né, muito inseguro. No Rio Grande do Sul, ok, mas nas outras regiões brasileiras ainda inseguro, não sabemos do que vai ser, né, infelizmente. A partir dos relatos dos participantes apresentados, né, nos questionamos se, de fato, os cursos e as instituições que buscam aproximação curricular estão preparadas para tratar de mobilidade estudantil, né, devido a essa questão da descredibilidade entre uma e outra. E a regionalização do ensino superior, tão importante para os processos de integração regional, demonstra, a partir dos dados apontados, carecer de acreditação pelas universidades na formação do outro e naquilo que ele pode contribuir à aprendizagem do aluno, né. Algumas considerações, então, nunca finais, né? A dissertação ela tinha continuidade, eu que resolvi ir para um outro caminho. A mobilidade acadêmica, então, permitiu que os participantes pudessem conhecer o outro, se reconhecer no outro. A colega que foi para Portugal também deve ter se reconhecido, né, em alguns momentos. Se integrar com o outro e com os outros, porque muitos relataram que não ficaram somente na universidade, viajaram, conheceram outros lugares. Desfrutar de conhecimentos linguístico-culturais, diferenciar as realidades vividas, estreitar laços regionais, transformar identidades e negociar e renegociar experiências e significados o tempo inteiro. Então, identificamos, né, nessas lições em qual a dissertação se propunha, né, os 4 elementos no qual nós nos baseamos, a teoria social de aprendizagem, né, a afiliação às comunidades de prática por eles vivenciadas,
Promoveram experiências que permitiram a negociação constante de significados que transformaram identidades e resultaram em aprendizagens significativas ao longo do processo de imersão. Tudo isso condicionado às práticas de participação, da aprendizagem como fazer, e compromisso mútuo que puderam ser ressignificadas e compartilhadas por meio da interação com o outro e também com os outros. Qual a contribuição do estudo, então, né, para o fim acadêmico, para a questão da mobilidade, né, no Brasil, para se repensar nesses programas, né? A regionalização, então, considera a integração regional a partir de programas de mobilidade acadêmica como uma resposta ao processo de globalização, possibilita que as universidades e governos possam repensar sobre o seu papel diante das relações educativas com os países do Mercosul e na formação de seus alunos, aponta uma resposta à atual situação do ensino do espanhol no Brasil, que, após dar passos significativos no contexto regional, novamente encontra barreiras que impedem sua propagação, né? O resultado de não existir o ensino do espanhol no Brasil acaba resultando da não existência do ensino do português na Argentina, né? Então, vai respingando, né, essas tomadas de decisões, né? Demonstra a relevância que a experiência de uma mobilidade estudantil proporciona para os cursos de formação de professores e também para todos que participam, né, as colegas que participaram. E evidencia a importância dos programas de mobilidade acadêmica para a propagação da língua portuguesa e espanhola no âmbito do Mercosul e não só dele. Alguns frutos da pesquisa, então, né, um artigo publicado numa revista 2 capítulos de livro publicados na Argentina, um deles agora também está para sair, um outro novo, né, desses recortes feitos da dissertação, e uma fotinho minha ali na cidade de Mendoza, então, onde eu fui no grupo focal, passei uma semana lá, conhecendo, né, um pouco da ex-Argentina, para poder falar com um pouco mais de propriedade na relação dos dados, da discussão dos dados que foram encontrados. Umas referências utilizadas ao longo do trabalho, e era isso. Muito obrigado. Então, Fabrício, muito obrigado pela tua reflexão aqui. Eu acho que foi um momento muito interessante hoje de tarde, né? Quer dizer, nós tivemos aqui, de fato, as práticas, né? E essa possibilidade também de fazer um exercício de pensar essa prática. Então, eu acho que para nós aqui, enquanto universidade que pensa internacional, fazer esse movimento também de escrever, de pesquisar, né? De se pesquisar enquanto faz a internacionalização, é extremamente importante e vocês nos ajudam nisso aí. Nós temos agora alguns minutos aqui, quem sabe uns 15, 20 minutos para alguma pergunta, um comentário. Nós temos aqui muitas bolas quicando, acredito eu, né? Não? Diga. Eu ia dizer que se não tivesse pergunta, eu queria colocar algumas coisinhas para... Por favor. Algumas curiosidades. Vamos Sim. ver se ainda tem perguntas. Bom, quem sabe faz assim, vai colocando as suas questões aqui. Eu até estou limitando um pouquinho o tempo aqui, porque a Josi ainda viaja depois para Lages, né? Por bairro de Rio Grande do Sul. Então, fica difícil em 15, 20 minutos você trazer uma experiência de 6 meses. Por isso que eu deixei para trazer algumas curiosidades agora, nas perguntas, enfim, e algumas dicas. Quem for fazer doutorado, sanduíche, ou pós-doutorado, enfim, passar um tempo fora, seja 1 mês, 2 meses, no meu caso, 6 meses com a família, gente, vão só com uma mochila e uma malinha pequena. Nós fomos com 7 malas. Porque aí, na minha lógica, eu iria pegar inverno e verão. Então, eu levei roupa para inverno e verão, e disseram, e que de fato, né, então, a questão do dinheiro, do nosso dinheiro em relação ao euro é praticamente 5 por 1, né? Então, eu levei até pano de prato, para vocês terem uma ideia, né? Então, eu levei casa, comida, e banho, e cama, enfim. E assim, 7 malas. Vocês não têm ideia o que foi andar com 7 malas, descer de aeroporto, ficamos um tempo em Lisboa, depois fomos de trem para Coimbra. Gente, leva uma mochila.
Tá? E, no máximo, uma malinha pequena. E depois compra as malas lá. Tá? Que disseram que tudo era muito caro, e não é tudo muito caro. Então, acho que essa é uma dica assim, que acho que é importante. Outra coisa, quem foi para Portugal, nós não conseguimos o visto em tempo hábil para ficar os 6 meses. Então, nós fomos como turista. Os 3 primeiros meses, tu fica em Portugal como turista. Isso é uma dica bem importante. Eu não sei se eu vou poder entrar de novo em Portugal tão cedo. Porque nós demoramos muito porque daí chegando lá, você pode fazer o pedido. E nós deixamos para fazer esse pedido no final. E aí, enfim, como há muitas solicitações, nós não conseguimos o visto em tempo hábil também em Portugal. Então, nós ficamos ilegal 3 meses. E isso consta da nossa saída. Nós fomos chamados a atenção. E talvez a gente não entre novamente em Portugal. Né? Ficamos ilegal. Mas acho que assim, são dicas importantes que a gente vai aprendendo no dia a dia. A questão da língua, embora o português de Portugal ele tem muitas diferenças. E os portugueses eles não têm paciência para nós brasileiros, diferente dos espanhóis. Nós brasileiros, a gente é capaz de levar lá no local, tá? E eles não têm paciência. Eles te dizem uma vez e dizem assim, nós já falamos, a gente já te explicou, e te vira. Tá? Então, eu acho assim, algumas coisas que a gente vai aprendendo nessa caminhada. Coimbra é uma das cidades mais seguras da Europa. E quando a gente foi fazer alguns passeios, daí, no final da nossa jornada, do nosso percurso, final de dezembro, início de janeiro, andar um pouquinho pela Europa, e aí nós fomos em alguns países, como Espanha, Itália, e nos disseram, cuidado, porque aqui tem muito terrorismo, sobretudo em Barcelona e numa cidade na França, que não é Paris, que eu não me recordo agora. E lá a gente anda muito de trem. Então, essa foi uma passagem, Léo, que foi assim... Aí, chegando na Itália, tu vê as pessoas, a guarda de segurança toda... com metralhadora na mão, porque lá eles têm muito medo do terrorismo. Né? E nós entramos no trem de Roma a Verona e sentamos e tinha 2 pessoas sentadas do nosso lado. Um rapaz barbudo, enfim, com mochila em cima, mochila embaixo. Daqui a pouco aquele rapaz... Primeiro era um rapaz e uma moça. A moça levanta... e vai para a frente do trem e vai para o fundo do trem. E eu ali quieta, olhando, né? E aí, daqui a pouco, o rapaz levanta e tira a câmera, tira microfone, arruma nele todos aqueles aparelhos, e eu olhei embaixo, mochila, olhei em cima, mochila, eu disse, meu Deus, vou morrer. É hoje que nós vamos morrer tudo aqui. O que eu imaginei na minha... Porque muitas pessoas, cuidado com o terrorismo, cuidado, principalmente Barcelona. E eu disse, meu Deus, é hoje que nós vamos morrer aqui na Europa. Né? E eu cutucava o meu companheiro, e o meu companheiro nem aí, né? Eu não podia comentar com ele, porque eles estavam do lado. E daqui a pouco aquele rapaz sai e vai lá para o fundo do trem. Era um trem assim com 10 vagões, um trem enorme. E eu comecei a ficar aflita, muito aflita. Eu só disse, olha, eu vou levantar e fui atrás para ver o que era, né? Que enquanto eu não fui ver o que o rapaz estava fazendo, na minha cabeça já me deu, eles vão, tem uma bomba, vai explodir o trem e eles vão filmar tudo. Na minha cabeça era isso. E a minha aflição que eu não podia comentar, porque a moça já tinha voltado para o lugar, né? Aí eu voltei e eu fui atrás. Aí o rapaz estava fazendo, como é que a gente chama tomadas, né? Enfim. Aí eu voltei, sentei e me acalmei. Mas assim, então foi um período, assim, acho que de uns 30 minutos que eu fiquei bem aflita em relação a essa questão da segurança, que eu jamais passei. A gente pode passar outros medos aqui no Brasil em relação à segurança, à falta de segurança, né? Mas não a questão do terrorismo. Enfim. Tinha mais coisa para falar.
em relação à colonização, por exemplo, vou te dar esse exemplo. Os portugueses, no centro do Boa Ventura, isso já é algo que é mais, vamos dizer, é mais problematizado, é mais refletido. Mas no centro onde eu estava vinculada, o entendimento que eles têm é que esse país era deles, então eles podiam explorar. Em relação ao conceito que eles têm dos brasileiros, Portugal tem muito brasileiro, muito. Coimbra, tanto no centro do Boa Ventura quanto no 620, deve ter 90% de brasileiro nos programas de pós-graduação. É só brasileiro. Mas esse conceito dos brasileiros, eles acolhem bem. Aonde eu estive, pelo menos, né, nós somos sempre muito bem acolhidos. Claro, aí depois eu compreendi que faz parte da cultura do português esse jeito mais, digamos, mais seco de ser, grosseiro de ser, que na nossa cultura a gente vai dizer, mas eu dizia, a minha filha dizia, mãe, mas é um grosso, né, mãe? Ele não sabe dar informação. Mas era o jeito deles. Como diz na região serrana, né, eles dizem, é o jeito da madeira. É o jeito deles, faz parte da cultura. Então, assim, eu não senti essa, pelo menos aonde eu estive, né, e aí a gente acaba se relacionando com brasileiros. Nós fizemos também amizade, digo isso, amizade porque mantemos os vínculos com pesquisadores do Instituto Federal do Pará e também da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, a gente acabou ficando nesse círculo, né? E a família, de certa forma, é bom, de um lado, a família estar junto, e, de outro, ela acaba restringindo, porque a gente não acaba se socializando com outras pessoas. Mais alguma pergunta, comentário? Então, o Fabrício vai usar 1 minutinho, 2 aqui para esse recado, depois vamos pedir para ti também, tá? Vou falar um pouquinho da minha experiência, então, em pesquisador, né? A gente fala muito em participar de programas de intercâmbio, né? E eu fiz da minha não participação uma possibilidade de participar, de fato, né? E analisar o que está atrás desse programa de intercâmbio, né? Muitas vezes a gente pensa em bolsa e usufrui da bolsa, né, com uma vontade de interesse de conhecer o outro e estudar, mas podendo analisar o programa, assim, podendo analisar o edital do programa, aquilo de fato que o programa busca com a saída dos participantes, né, o que de fato se pensa, né, o que o edital pensa para que os estudantes vão, né, e vão experienciar, e o que de fato eles querem contribuir com isso para futuramente possibilitar pesquisas, né? Foi muito significativo, assim, para mim, entender e olhar o que vem por trás dessa participação, né? Então, agora, eu tenho vontade de fazer um sanduíche agora no doutorado, e já pensando, de fato, o que eu, Fabrício, como estudante, como uma pessoa que vai utilizar de uma bolsa de intercâmbio, né, que é essa ideia, o que de fato eu tenho que contribuir, porque eu acho que a gente tem que devolver isso que nos possibilita, a gente tem que devolver, de fato, para a academia, né, para os países que estão envolvidos. Eu acho que é esse nosso retorno, né, que a gente tem que ter. E alguns dos dados ali que foram observados e que aparecem assim na integralidade dos meus dados gerados, né, a gente percebe muitas vezes uma certa uma certa falta de ética, assim, do aluno participante, né, com o uso do dinheiro, né, achando que é seu, que vai, por exemplo, para fazer vaquinha, para voltar com dinheiro, né, para comprar coisas pessoais, etc. Né, não usa do dinheiro para, de fato, para aquilo que ele está sendo empregado, né. Eu acho que ficou uma grande aprendizagem para mim disso, em ler essas informações, que ao mesmo tempo que eu li e recebia isso, e era dado para minha dissertação, eu também ficava a me questionar na questão ética desses participantes, né, que de fato estavam sendo beneficiados e foram muito bem beneficiados. E a olhar o contrário, né? Os outros participantes tendo que precisar de ajuda de familiares, né? Tendo que precisar de ajuda de nós aqui, né? Para conseguir se manter,
né? Conseguir viver e também experienciar, também fazer dessa experiência, né? Ambos eram professores em formação, ambos estavam pelo mesmo propósito, ambos estavam buscando as mesmas coisas, experiências para contribuir para a sua formação, né, docente e para o ensino de línguas no âmbito do Mercosul, né? Então a gente vê assim essa certa, às vezes a gente ganha coisa e acha que aquilo ali é nosso, né? Eu acho que fica esse recado, ficou para mim esse recado, né, ético, de se pensar, né, e com certeza aí, havendo possibilidade de sair fora do Brasil novamente, aí sair, né, e ir mesmo como aluno intercambista, de fato valorizar isso e poder futuramente, depois, com pesquisa, né, com geração de informação, né, contribuir para o ensino e pesquisa, né, tanto do Brasil quanto para o país também que venha a fazer parceria. Eu acho que ficou para mim assim muito forte esse recado. Ótima lembrança essa aí, Fabrício. Estamos em contato, Grace, para um recado teu aqui para o grupo, desde Montevidéu. Oi, agora sim. Acho que vocês me escutam bem, né? Bom, o que eu posso dizer para o grupo? Que a experiência vale a pena. Assim como os demais colegas, a gente, quando sai da sua zona de conforto, a gente não volta a mesma pessoa. Eu também passei mal entendidos culturais, pessoas que também não tiveram paciência de explicar algo 2 vezes. Nem sempre é só por uma barreira linguística, que não é só a barreira linguística, na verdade, que a gente enfrenta, mas sim também uma barreira intercultural, de compartilhar os códigos. Porque você pode ser muito ótimo, ter uma excelente proficiência na língua, como era o meu caso, mas eu não conhecia os códigos, a burocracia desse lugar e a forma como as pessoas lidavam, resolviam seus problemas e interagiam nesse lugar. E isso não é para nada negativo, e pelo contrário, é uma coisa muito positiva e que vale a pena. E depois também está a questão dos vínculos acadêmicos e pessoais que se fazem, que são vínculos que se levam para a vida toda. Eu continuo com contato com os professores que me acolheram lá, assim como eu também ainda tenho contato com a minha orientadora desde sempre, do mestrado e doutorado, a professora doutora Doroteia Kersh, o Fabrício, meu colega também, tá aí. Enfim, a gente sempre vai ter esses contatos, seguir com esses vínculos que vão ser para a vida toda. Se eu precisar da universidade, eu escrevo para o Herman, escrevo para a Beatriz, é como que já são mais conhecidos, já há uma relação mais informal e isso é muito interessante também. E sim, tá, e também concordo com o Fabrício que tem que haver uma forma da gente propiciar mais esses momentos de troca de experiências, de ser mais multiplicadores da experiência que a gente fez lá no exterior. Isso com certeza, sim, porque para isso eu acho que o propósito um dos propósitos, primeiro, é estreitar laços, criar uma identidade, umas novas, desconstruir e construir novas identidades e manter vínculos, fazer novos vínculos e mantê-los ao longo da nossa vida acadêmica e pessoal, né? Acho que é para isso que estão aí os intercâmbios. E isso me dei conta muito dando aula, quando eu dei aula lá, com os alunos estrangeiros que vinham da Europa, como também a colega que foi para a Europa, que também está num contexto ou perto, ou vizinho, ou regional, ou bem mais longe, né? Acho que tudo tem seu valor. E a galera lá na Europa é muito assim, dá muito valor ao intercâmbio, mobilidade, porque é uma forma de manter uma relação de amizade entre os povos, né? Eles precisam disso. Né? E que nós, enquanto Mercosul, ainda temos muito a avançar com a mobilidade e com a validação de estudos e com dar essa importância aos vizinhos também, né? Enfim, tudo isso que foi falado pelos colegas, acho que é maravilhosa experiência, né? Enfim, encorajem-se a tomar essas experiências, a vivê-las e a gente só tem a ganhar, tanto a gente, nós pessoalmente, como as universidades, a de origem e a de destino. É isso aí, muito obrigada pela oportunidade. Então, gente, assim nós vamos tecendo a nossa internacionalização ponto a ponto, né?
um pontinho aqui, um pontinho ali, e vocês estão nos ajudando muito nisso aí. Então, eu quero agradecer aqui para a Josilane, né, para a Grace e para o Fabrício, né, por propiciar para nós aqui esses momentos muito ricos de reflexão e de troca de experiência mesmo, né, porque cada um de nós aqui estava tirando muita coisa do que vocês falaram para nós aqui. Agradecer também para o Diego, que está lá na outra ponta e que sem ele isso aqui não ia funcionar. Né? Obrigado para vocês, uma salva de palmas. Né?